Olá, senhoras e senhores, todo mundo vivo? Veremos, hein? Bom, para quem estava se perguntando aí onde foi parar o professor Thiago que sumiu da plataforma, né? Bom, eu estava aqui em casa, né? Enlouquecendo, porque, convenhamos, quem não enlouquece sendo obrigado a ficar preso na própria casa e a conviver com um bando de gente mascarada? Mas vamos ao que interessa, né? O que é a linguagem? A linguagem pode ser compreendida como uma capacidade comunicativa, então essa habilidade que nós temos de trocar informações uns com os outros, e pode ser compreendida como qualquer meio material de que dispomos para alcançar a comunicação. Então, quem se comunica pela língua de sinais utiliza-se do próprio corpo, né, das expressões faciais, dos gestos para se comunicar. O nosso principal meio de comunicação são as palavras faladas e escritas. Então, o que eu quero de vocês é que nós foquemos a ideia de linguagem como capacidade de comunicação. Então, nós temos a mesma ideia aqui, ó, de interação de informações, só que o meio específico é a língua ou idioma, no nosso caso, a língua portuguesa. No entanto, eu quero que vocês soltem a imaginação e deem uma viajada aqui comigo. Quero que vocês tentem imaginar a linguagem como se ela fosse o console de última geração mais avançado que se tem. Dentro dele nós temos um sistema operacional, que é a língua portuguesa, que está constantemente recebendo atualizações. Claro, vai depender da gente, dono deste maravilhoso videogame, né? Assumir o controle dele para que possamos, né, atualizar sempre o sistema e ter um videogame aí pronto para diversão o tempo inteiro. Bom, se estamos aí já familiarizados com essa ideia, se é um videogame, onde estão os jogos? É isso? O que são os jogos? Então, a partir de agora, eu quero de vocês o seguinte. Semanalmente nós vamos trabalhar um texto, ou às vezes mais de um. E eu quero que vocês peguem um texto como se fosse um jogo, para a gente se divertir ali com ele, ainda que ele não seja divertido. A gente vai tentar. Porque o jogo da linguagem é o jogo do significado. Entendeu? A gente tem que aprender a brincar com os significados. De tal forma que a gente fique treinado, né? Ganhe cada vez mais capacidade para que a gente possa se orientar no mundo, para que a gente possa interpretá-lo. Certo? Quatro são as práticas que vão nos levar a um aperfeiçoamento da linguagem. Então, se estamos aqui querendo adquirir um controle, né, sobre ela,
Nós temos que entender como funcionam esses 4 botõezinhos, essas 4 práticas. Então, apertando cada um deles, nós vamos fazer alguma coisa, executar alguma ação. Botãozinho vermelhinho aí, o primeiro deles, trata-se da análise. Então, quando o apertarmos, nós vamos analisar a língua portuguesa ou tudo o mais que for relacionado a ela. É aqui também que, uma vez apertado o botão, inicia-se o jogo. Como já foi dito, os textos são aquilo que iremos jogar. E é importante desde já saber que, ora, assim como existem tipos de jogos, nós teremos tipos de textos. Então, os gêneros textuais nada mais são do que tipos de texto, classe textual, categoria textual. Então, por exemplo, ali, ó, carta é um tipo de texto, notícia é outro, etiqueta, olha só o detalhe, basta uma única palavra, como por exemplo, liquidação, numa etiqueta junto a um determinado produto, dentro de uma situação, né, qualquer comprador diante de uma etiqueta dessa, sabe que aquele produto está sendo oferecido, né, à venda. Então, uma palavra só pode fechar todo um sentido, né, nela, graças à situação. Então, nós temos um texto também. Contos, né? Aqui nós já entramos na esfera dos textos literários, os gêneros literários. Então, conto de fadas, né? Fábulas, contos, romances, né? E vários outros gêneros ligados à literatura também são tipos de textos, são gêneros textuais. Relatórios, ofício, memorando, tudo quanto for documento de esfera administrativa, documento também são tipos de textos, né? Tal como o diploma, né? Dados todos esses exemplos, que fique claro, gêneros textuais são tipos, classes, categorias de textos. Vamos dar cabo aqui agora, né, de uma vez por todas, desse jogo que nós iniciamos em atividades anteriores. A qual gênero textual pertence esse texto? Receita para fazer um poema dadaísta. Note que dá para a gente selecionar ali do texto algumas coisas que podem ser que sejam gêneros textuais. Então vamos analisar. Receita é um tipo de texto? Poema é um tipo de texto? Jornal é um tipo de texto? Artigo é um tipo de texto? Bom, na plataforma vai aparecer para vocês uma atividade no formato de um formulário, né? Então você vai acessar a plataforma, vai ter lá a atividade de análise. Nós vamos ter algumas questõezinhas lá. Nela você vai escolher entre 4 alternativas, tal como eu vou explicar para você aqui direitinho, tranquilo? Então, ó, como eu disse para vocês, gênero textual é o tipo, classe ou categoria de texto. E aí nós temos o receita para fazer um poema dadaísta. Ali eu selecionei algumas coisas, né?
E o texto fala sobre gêneros. A questão é que dentre essas 4 opções, há uma que na verdade não é um gênero textual. Pode parecer que é um gênero textual, mas se você analisar bem, ela na verdade é apenas a base, o suporte, né, dos gêneros textuais, mas ele não é os gêneros textuais. Então, analise essa questão. Você vai encontrar essa atividade na plataforma. Se eu conseguir colocá-la a tempo, porque eu ainda estou apanhando naquele negócio. Apesar de que eu ouvi dizer que qualquer um consegue fazer aquilo, né? Vamos ver. Por acaso você já está analisando, né, se fazendo a pergunta qual é o gênero desse texto maluco, Receita para fazer um poema dadaísta? É uma receita mesmo? Se estiver surgindo essa dúvida na sua cabeça, o texto foi feito exatamente para isso. Já veremos. Passando para a questão 2 da atividade de análise, eu quero que a gente comece a refletir num ponto. Todo o texto, ele teve uma situação comunicativa que o gerou, certo? Uma rede de relacionamentos que nós, seres humanos, estabelecemos uns com os outros, certo? Então, todo o texto surge de uma coisa chamada domínio discursivo, certo? Então, naqueles exemplos que eu dei para vocês, a carta, né? A carta, ela faz parte de uma comunicação pessoal, né? Familiar. Se for uma carta de apresentação para um emprego, aí a gente já passa para a esfera econômica, empresarial, não é isso? Se for uma carta ao leitor num jornal, então, a carta já está ali no meio jornalístico, né? E se for uma carta na qual você tenha, né, algo de literário, algo de estético, né, onde foi trabalhado o belo, que são as questões estéticas, né, é o tema da estética. Então, se você teve uma carta escrita, por exemplo, no formato de uma poesia, ou numa carta que ao mesmo tempo ela contou uma história, né, de forma ficcional, então literária, aí nós temos o domínio do texto como artístico, literário, cultural. Eu quero que vocês analisem se Receita para fazer um poema dadaísta surgiu de um domínio discursivo doméstico, familiar, pessoal, ou econômico, financeiro, empresarial, jornalístico, midiático, comunicativo, né? Então a intenção dele qual foi, né? Ou artístico, literário e cultural. Então, para pensarmos nisso, convenhamos, né? A gente precisa fazer a leitura dele. Então agora nós iremos voltar chegamos a um ponto em que nós precisamos interpretar o texto. Antes, porém, nós temos que ser capazes de fazer a leitura dele, certo? Em voz alta, o que será sinal de que conseguimos decodificar as informações de um texto escrito, passando para a sua forma falada,
né, que é a sua forma de origem. A leitura é, portanto, uma das práticas que nos ajudará no desenvolvimento da linguagem. Farei com vocês aqui a leitura desse texto, chamando a atenção de vocês para alguns pontos bem específicos da leitura. E farei isso porque vocês devem me entregar na plataforma. Lá vai estar uma atividade de leitura explicado tal como eu estou colocando aqui. E você vai ter que me enviar um vídeo com a sua leitura. Você vai escolher um ambiente bem discreto na sua casa, então que não tenha muita coisa chamando muita atenção, muita movimentação. Escolhe um lugar ali onde você possa ficar sozinho, né, por um breve tempo. Que esse lugar seja silencioso, porque eu preciso ouvi-lo, e bem iluminado, porque eu preciso ver o seu rosto. A questão da articulação, então os movimentos dos lábios, né, o maxilar, todas essas coisas eu tenho que ficar acompanhando aqui. Nós vamos combinar que a gravação será feita na posição vertical, em pé. O enquadramento, nós vamos combinar do tronco para cima, certo? Então, da região do tórax, né, para cima, é o enquadramento da câmera. E é importante, né? Você deve gravar o vídeo uniformizado. Então, mais uma vez, com relação ao item anterior, o enquadramento. Eu quero que você pegue do tronco, estando visível o brasão do GDF, não é isso? Eu preciso que você grave desta maneira, porque senão eu não aceito o seu vídeo, eu vou devolvê-lo. Então, grave dessa forma, que não teremos problema. E você deve seguir as minhas dicas de leitura. Então, chegou a hora de prestar atenção nessas dicas. Vamos lá. Receita para fazer um poema dadaísta. Pegue um jornal. Pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele, um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido do público. A primeira coisa que você vai fazer no vídeo é me cumprimentar, né? Porque eu sou um ser humano e eu mereço ao menos isso, não é isso? Então, você vai dizer assim: olá, professor Tiago. Meu nome é fulano de tal, quero que você fale o nome completo e a turma. Então, meu nome é fulano de tal, da Silva, tal, tal. Eu sou do 9º ano X, por exemplo. Entendeu? Anuncie o que você veio fazer no vídeo, né? Então, estou aqui para fazer a leitura do texto Receita para fazer um poema dadaísta.
você já pode aproveitar esse comecinho para anunciar o título. Então, você já fez a leitura do título, você já iniciou a sua leitura. Nessa primeira partezinha aqui, ó, eu quero chamar a atenção de vocês só para uma questão. Note que está tudo organizado em versos, né? Está tudo organizado uma linha, depois cada frase em uma linha, uma seguida da outra. Significa que nós não podemos ler assim, ó. Pega um jornal, pega uma tesoura, escolha no jornal, tal. Não é rápido assim, entendeu? Então, já foi estruturado cada frase em uma linha, né? Cada frase, a maioria das frases vocês vão ver que representam comandos, coisas a serem feitas. Então, já que se trata de uma ordem, tem que ser dada com firmeza, calma, não pode ser tão rápido, né? Então, atentem-se à pontuação e ao fato de que os parágrafos estão organizados dessa forma, né? O que seriam parágrafos, o que seriam versos, todas essas coisas serão discutíveis. São discutíveis. Então, ó, leitura correta, pegue um jornal. Pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar a seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida com atenção algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Firme, claro, objetivo, você está dando uma ordem, certo? Você pode até ter esse tom sério no começo que fica legal para você contrastar com o tom do final. Já a gente chega lá. Nessa parte é interessante você já começar a modular a voz, né? Já fazer aquela passagem, né? Você está lendo o texto de maneira mais séria, como se fosse realmente uma receita, né? Um manual de instruções. E agora você já vai começar a fazer a quebra, né? Então, agite suavemente. A ideia é você representar na sonoridade da palavra suavemente, né? Representar o próprio significado dela, né? Algo suave, ok? Eu quero que vocês tentem fazer isso exatamente aqui nesta palavra. Nessa parte a gente retoma um tom mais simples, né? Instrucional. Tira em seguida cada pedaço um após o outro. Aqui eu quero um detalhe para essa palavra, conscienciosamente. Meu Deus, professor, que palavra é essa? Né? Google. Copie. Aí eu quero que vocês façam assim, ó, silabado, bem divididos em as sílabas. Copie conscienciosamente na ordem que elas são tiradas do saco. Vocês vão pesquisar o significado dessa palavra, vão entender até por que eu estou pedindo que vocês leiam assim, ó, conscienciosamente, pausando em cada sílaba, certo? Aqui também é importante você já fazer aquele tom mais irônico, né? Começando a trabalhar bem a ironia aqui, o poema se parecerá com você. Então aqui a gente já dá a primeira marca de ironia, né? Ironia é aquela figura de estilo, né? Que adolescente adora utilizar. Quando você diz uma coisa e está sendo sarcástico, né? No sentido de que queria dizer o contrário, né? Ou ainda está dando uma espécie de indireta. Por fim, a parte mais importante da leitura é esse fecho irônico no final, né? E eilo, né? Meu Deus, professor, que palavra é essa? Vocês vão ter que pesquisar. Então, eilo
um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa. Ainda que incompreendido do público. Então, nessa última frase, né, como quem dá de ombros. Então, trabalhem todas esses destaques que eu fiz, certo? É importante eu perceber claramente no texto, na sua leitura no vídeo, que você está realmente tentando fazer essas coisas. É só voltar o vídeo e verificar as dicas novamente. Feita a leitura, nós vamos voltando aqui para assumir outras funções aqui, outras atividades. Indispensável agora a gente seguir para a interpretação, ok? Então agora sim nós vamos atrás do entendimento do texto, né? Vamos captar as suas informações, aquelas que estão claramente expostas e aquelas que a gente tem que fazer um esforçozinho para entender, porque na verdade vamos entender por meio do cruzamento de informações. A interpretação de um texto, ela começa quando a gente reconhece as palavras que ali estão, certo? Você vai juntando as palavras, vai reconhecendo-as e, poxa, esse aqui é o seu significado, juntou com essa, ok. A gente faz isso muito rápido, né? Mas veja, receita para fazer um poema dadaísta? Que é isso, né? Então, nas atividades anteriores, eu pedi que vocês pesquisassem sobre o dadaísmo, né? E, bem, a gente chega na figura desse sujeito, Tristan Tzara, né, romeno. Ficou famoso por ser um dos criadores desse movimento chamado dadaísmo, né? Os dadaístas eram sujeitos que eram contra tudo, entendeu? Os famosos do contra, né? Então, na arte e na literatura, eles queriam se posicionar contra qualquer coisa que fosse tradicional, clássica, né? Então, os padrões da arte, os padrões da literatura eram algo que eles não aceitariam e tentaram, né, nas suas obras de arte e literatura, vamos botar entre aspas, porque até eles mesmos colocariam entre aspas. Então, esse é o movimento dadaísta. A palavra dada, né, aparentemente não tem significado nenhum mesmo. Existe uma série de histórias a respeito da origem, mas é de fato um termo bastante controverso. Não sabemos muito bem de onde veio. E ao que tudo indica, parece que veio para não significar nada mesmo. Bom, diante dessas informações aí, né? Qual a palavra do título melhor expressa a ironia de todo o texto com relação aos padrões e modelos estético-literários e clássicos? Então, olha só. Sabendo um pouco sobre o dadaísmo, a gente já consegue pensar, a gente tem que pensar nessa proposta deles. Opa, é um posicionamento contra qualquer modelo, né? Então, beleza, posicionamento contra qualquer modelo. Qual palavra lá no título trata essa ideia de modelo e que vai ser usada o tempo inteiro no texto para trabalhar essa ironia dadaísta? Uma vez compreendida a proposta dadaísta de se posicionar contra os padrões
estéticos clássicos, né? Você tem que procurar no título qual dessas palavras indica essa ideia do padrão, do modelo clássico a ser combatido. Note que essa atividade de interpretação já começou com a numeração 3 e passou para a numeração 4 agora, né? É porque, excepcionalmente nesta atividade, poderá se repetir em outras, a atividade de análise e interpretação vão aparecer juntas na plataforma, porque estarão na forma de um formulário. Eu vou juntar os dois, né? Tanto a atividade de análise quanto a de interpretação, como se fossem uma só. Então vamos aqui, ó. A questão 4. Qual opção melhor substituiria o termo EILO? Olha aquele termo aí que a gente tem que ler assim. EILO, um escritor infinitamente original e blá blá blá. Então, qual das palavras ali embaixo nós poderíamos substituir o termo EILO sem prejuízo ao sentido original? Veja, o método de você substituir aquelas alternativas pode ser que dê certo, viu? Então, você vai lá no texto, né? E aí você substitui uma daquelas alternativas e verifica se está tudo, se encaixa, né? Vale, claro, você pesquisar na internet, no dicionário, o significado. Dica: para pesquisar no dicionário, o vocábulo que você deve procurar é eis, E-I-S, porque eilo é uma variação desse vocábulo eis, né? Lembram do famosa citação do Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Bom, vamos para a questão 5, né? Ainda sobre a questão de vocábulo. Então, note a importância de você conhecer o significado das palavras para entender o texto. Se você não entender o significado das palavras, há uma boa chance de você não conseguir entender nada, né? E daí não há o que sair falando mal do texto, né? Se você não consegue nem lê-lo. Então, vamos treinar. 5, né? A palavra é aquela conscienciosamente, que também devemos ler com cuidado. Então, voltem lá para lembrar. Bom, é o mesmo problema da questão 4 ali. Você deve verificar o sentido dela e qual dessas aí você não poderia substituí-la. Agora aqui é não, hein? A outra você teria que colocar qual dava para substituir. Aqui é qual não dá, sem grandes prejuízos para o sentido original. Então é claro, se eu uso a palavra conscienciosamente, substituo por outra que tem o mesmo sentido dela, no entanto é uma outra palavra, algo do sentido se perde. Mas aqui eu estou perguntando sem grandes prejuízos para o sentido original. Então eu posso substituí-la por meticulosamente, por displicentemente, por cuidadosamente, por metodicamente. Eu quero saber aquela que não se pode substituir, porque há grande prejuízo para o sentido original. Tudo bem? Agora seguiremos para a última atividade. Que é a atividade de escrita ou produção de texto. Então, nós temos uma proposta de produção de texto. Sempre faremos um texto por sugestão do texto que estamos trabalhando durante a semana. Então, a gente vai finalizar esse texto e eu tenho uma ideia muito simples. Nós faremos uma receita muito louca também. Ok? Então, vamos lá, hein?
Bom, você vai escrever e desde já eu quero caneta azul ou preta. Você não venha me entregar essa atividade a lápis. Professor, como eu vou entregar essa atividade? Você vai fazer no seu caderno, numa folha sozinha, então numa única folha deve constar essa atividade, certo? Você coloca lá em cima o nosso modelo de cabeçalho bem bonitinho como eu passei para vocês, ok? E com a data que vocês concluíram o texto. Vocês vão pular uma linha do cabeçalho, eu quero o título. O título está especificado aqui, ó, tem que ser Receita para se fazer um texto. Então esse é o título do texto que você irá produzir. Vamos lá. A ideia é o seguinte, você vai seguir como no texto aqui, o padrão, o modelo de uma receita. Então numa receita, se você notar bem, ela começa com você pegando os ingredientes para você fazer aquilo ao qual a receita se propõe. Então, pegue um jornal, pegue a tesoura. Então, opa, juntei ali os ingredientes. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem é isso, né? Além de palavras e frases para se fazer um texto, que ingredientes podemos usar? Então, aqui eu falo dos conteúdos, né, do seu ser, os conteúdos da sua consciência. Refiro-me a sensações, emoções, vontades, pensamentos, ideias, sonhos, né? Todos esses conteúdos você deve pensar, levar em consideração como ingredientes para você compor um texto. Porque afinal, tudo aquilo que você comunica é algo que você traz dentro de si. O texto ele é produto da inteligência humana, da consciência. Então ele sai de dentro de nós. Certo? Então, feito o texto, a caneta, azul ou preta, siga o modelo do texto que nós estamos estudando. Então, atente-se aos verbos, né? Todos indicando ordens a se fazer, porque é uma receita. Você está ensinando alguém a como fazer um texto. Então, pense em tudo que a gente falou, né? Da questão de gêneros textuais, domínios discursivos e podemos deixar como sugestão no ar o seguinte, né? É só você pegar tudo, palavras, frases e as coisas que você acha que um texto deve ter, ideias, sentimentos, desejos, sonhos, projetos, enfim. Pegue tudo isso, bota na forma do gênero, né? E bota para assar no forno dos domínios discursivos. É isso aí, boa escrita. Para essa semana, então, teremos 4 atividades. 2 estão juntas, atividade de análise e interpretação de texto. As outras 2 estarão cada uma separadas e explicadas conforme eu estou fazendo aqui no vídeo para vocês. Vocês podem ver o vídeo quantas vezes quiserem, né? O tanto que conseguirem suportar esta minha voz chata e renitente, como dizia Raul Seixas. Feita a proposta aí para assumirmos o controle da linguagem, a gente pode pensar nesses botões também como correspondendo a valores na média de vocês. Então, por hora fica assim, 2,5 cada uma dessas habilidades, dessas práticas que nós devemos desempenhar. Análise, interpretação, leitura e escrita.
É isso aí, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham viajado. Fica para a próxima aí. Até mais. Tá, agora pode ir embora, pô. Acabou a aula, pô. Acabou já. Acabou. Eu vou desligar aqui. Tchau.